Você está sentado com várias pessoas ao seu redor, todo mundo conversando, rindo, comentando as mesmas coisas de sempre, e então alguém fala com você. Você responde normalmente, sorri por educação, finge interesse por alguns segundos, mas, por dentro, sua mente já foi embora dali faz tempo. E talvez o mais estranho seja isso. Não aconteceu nenhuma briga. Ninguém te machucou diretamente. Você simplesmente começou a perceber um cansaço que antes não existia. Cansaço de certas conversas, de certos ambientes, de ter que parecer animado o tempo todo, de fingir identificação só para evitar aquela sensação desconfortável de não pertencimento. E sabe qual é a pior parte? Durante muito tempo você tenta lutar contra isso, tenta voltar a ser como era antes, tenta recuperar o interesse, tenta se encaixar de novo. Mas algo dentro de você já percebeu uma coisa que sua mente ainda tenta negar. Você mudou. E quando isso acontece, surge um tipo de solidão muito difícil de explicar, porque você continua cercado de pessoas, mas já não consegue mais fingir presença emocional em lugares onde sua alma não consegue permanecer. E talvez seja exatamente por isso que, nos últimos anos, tanta gente começou a se afastar silenciosamente do mundo sem entender o próprio motivo. Não porque odeiam pessoas, não porque se acham melhores, mas porque estão emocionalmente cansadas de interpretar versões de si mesmas para continuar sendo aceitas. E é sobre essa solidão silenciosa, a solidão de quem já não consegue fingir, que esse vídeo é sobre. Existe um momento na vida em que a maior exaustão deixa de ser física e passa a ser emocional. Você percebe isso quando começa a voltar cansado de lugares que teoricamente deveriam te fazer bem, quando passa horas cercado de pessoas e, ainda assim, sente necessidade de ficar sozinho para recuperar sua energia mental. E no começo, você se culpa por sentir isso. Acha que está ficando frio, antissocial, estranho. Então tenta compensar, tenta participar mais, tenta parecer mais leve, mais animado, mais disponível. Mas por dentro existe uma pergunta silenciosa crescendo. Por que eu me sinto tão distante mesmo estando perto de todo mundo? E talvez a resposta seja mais profunda do que parece, porque a maioria das pessoas não percebe quantas máscaras construiu ao longo da vida apenas para evitar rejeição. Máscaras sociais, máscaras emocionais, máscaras criadas para caber em grupos, ambientes e expectativas. O filósofo Carl Jung dizia: a persona é aquilo que na realidade não somos, mas aquilo que nós mesmos e os outros pensamos que somos. E talvez seja exatamente isso que esteja te cansando. Durante anos, você aprende a adaptar sua personalidade para sobreviver socialmente. Aprende quando rir, quando concordar, quando esconder opiniões. Aprende até mesmo a diminuir sua intensidade para não incomodar os outros. Só que chega um momento em que sua mente começa a rejeitar essa atuação constante. E esse momento costuma ser confundido com solidão. Mas talvez não seja apenas solidão. Talvez seja exaustão emocional causada por excesso de personagens. Porque fingir interesse em tudo cansa. Fingir pertencimento cansa. Fingir versões mais aceitáveis de si mesmo cansa ainda mais. E o problema é que poucas pessoas falam sobre isso. A sociedade valoriza a conexão o tempo inteiro. Estar presente, ser sociável, ser acessível, como se a capacidade de permanecer disponível emocionalmente para todos fosse sinal de equilíbrio. Mas, às vezes, a necessidade de se afastar não nasce do ego, nasce da sobrevivência mental.
E aqui existe um detalhe importante que quase ninguém percebe. Quanto mais consciência você desenvolve, mais difícil se torna sustentar relações superficiais, porque sua mente começa a buscar profundidade, verdade, coerência. Você já não consegue conversar apenas por conversar, já não sente prazer em conexões automáticas, já não consegue permanecer em ambientes onde precisa editar constantemente quem você é. E isso assusta, porque durante muito tempo o pertencimento funcionou como uma espécie de proteção emocional. Fazer parte de um grupo dava a sensação de segurança, mesmo quando você precisava esconder parte de si para continuar ali. Mas quando a consciência amadurece, algo muda silenciosamente. Você começa a perceber o preço psicológico que pagava para ser aceito. E talvez seja exatamente aí que muitas relações começam a enfraquecer. Não necessariamente porque houve conflito, mas porque você já não consegue mais sustentar a mesma frequência emocional de antes. O filósofo Friedrich Nietzsche escreveu: "O indivíduo sempre teve de lutar para não ser subjugado pela tribo." E talvez uma das batalhas mais silenciosas da vida adulta seja justamente essa: a luta entre pertencer e permanecer fiel a si mesmo. Porque no fundo, muita gente vive emocionalmente dividida. Uma parte quer autenticidade, a outra quer aceitação. Uma parte quer paz mental, a outra ainda sente medo de decepcionar pessoas. E é por isso que tantos continuam frequentando ambientes que já não fazem sentido, continuam mantendo conversas que drenam sua energia, continuam interpretando versões antigas de si mesmos apenas para evitar o desconforto de parecer diferente. Mas existe uma verdade difícil de ignorar. Quanto mais você amadurece internamente, mais doloroso se torna fingir identificação onde ela já não existe. E talvez o mais solitário não seja ficar sozinho. Talvez o mais solitário seja perceber que por muito tempo você esteve cercado de pessoas sem conseguir ser completamente você mesmo. E talvez seja exatamente nesse ponto que muita gente começa a se afastar sem perceber. Não de forma dramática, não anunciando despedidas, não brigando com todo mundo. O afastamento quase sempre começa em silêncio. Você demora mais para responder mensagens. Começa a recusar convites que antes aceitaria automaticamente. Passa a sentir necessidade de ficar sozinho para organizar a própria mente. E aos poucos, percebe uma coisa estranha. O silêncio começa a trazer mais paz do que certas companhias. Só que isso assusta, porque fomos ensinados a acreditar que estar sozinho é sempre um problema, como se toda necessidade de recolhimento fosse sinal de tristeza, fracasso ou isolamento emocional. Então você tenta lutar contra isso, tenta voltar a se encaixar, tenta recuperar o entusiasmo antigo, mas algo dentro de você já entendeu uma coisa que sua consciência ainda está tentando aceitar. Você não sente falta dos lugares, sente falta da versão sua que conseguia permanecer neles, sem se sentir desconectado. E essa percepção muda tudo, porque de repente você começa a perceber que grande parte da sua exaustão não vinha da solidão, vinha do esforço constante para sustentar relações onde precisava esconder partes importantes de si mesmo. O filósofo Søren Kierkegaard dizia: "A multidão é a mentira." E talvez uma das experiências mais estranhas do amadurecimento seja perceber o quanto você se perdeu tentando ser compatível com ambientes que nunca realmente refletiram quem você era. Só que existe um detalhe importante aqui. Quando alguém começa a abandonar máscaras sociais, inevitavelmente algumas relações começam a mudar, porque muitas conexões eram sustentadas justamente pela personagem que você interpretava. A versão mais disponível, mais tolerante, mais silenciosa,
mais fácil de agradar, e quando você começa a se tornar mais autêntico, algumas pessoas sentem desconforto, não porque te odeiam, mas porque estavam acostumadas com a versão sua, que não criava atrito, que não colocava limites, que aceitava tudo apenas para manter pertencimento. Então começam os comentários sutis. Você anda diferente, você mudou muito, está mais distante, e talvez estejam certos, você mudou. Mas o problema é que muita gente interpreta amadurecimento como arrogância, simplesmente porque não está acostumada a ver alguém parar de fingir. E isso cria um conflito interno perigoso, porque uma parte sua sente alívio por finalmente respirar sem máscaras, mas outra parte sente culpa por já não conseguir se conectar da mesma forma com certas pessoas. Então surge a tentação de voltar atrás, voltar a tolerar o que te esgota, voltar a diminuir sua intensidade emocional, voltar a rir de coisas que já não fazem sentido para você, voltar a interpretar uma versão antiga de si mesmo só para evitar o desconforto da mudança. Mas existe algo que quase ninguém consegue fazer por muito tempo: trair a própria consciência sem adoecer emocionalmente. Carl Jung escreveu: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez o problema seja exatamente esse. Depois que você desperta para certas verdades internas, fingir inconsciência se torna extremamente cansativo. Você começa a perceber padrões, conversas repetitivas, relações superficiais, ambientes que sugam sua energia mental. E, embora isso traga clareza, também traz distância. Porque nem todo mundo está preparado para conexões profundas, nem todo mundo quer conversas honestas, nem todo mundo suporta a autenticidade sem interpretar isso como frieza ou estranheza. Então, aos poucos, você aprende uma das lições mais silenciosas da vida adulta: nem toda solidão significa ausência de amor. Às vezes, significa apenas ausência de identificação. E compreender isso muda completamente a forma como você enxerga o próprio isolamento, porque talvez você não esteja se afastando do mundo. Talvez esteja apenas se aproximando de si mesmo pela primeira vez. E esse processo costuma ser estranho no início. Você passa mais tempo em silêncio, observa mais, seleciona melhor as pessoas ao seu redor, aprende a valorizar a presença verdadeira em vez de companhia constante. E, embora isso reduza a quantidade de conexões, aumenta profundamente a qualidade delas. O filósofo Heráclito dizia: nada é permanente, exceto a mudança. Talvez seja por isso que tantas relações começam a parecer diferentes quando você muda internamente. Porque crescimento altera prioridades, altera interesses, altera tolerâncias emocionais. E quanto mais consciência você desenvolve, menos consegue viver apenas no automático. A verdade é que a solidão de quem já não consegue fingir não nasce do orgulho, nasce do cansaço. Cansaço de interpretar personagens, cansaço de reduzir a própria consciência para caber em certos ambientes, cansaço de permanecer em lugares onde sua mente precisa se silenciar para ser aceita. E talvez amadurecer seja justamente isso: parar de buscar pertencimento em qualquer lugar e começar a buscar coerência dentro de si mesmo. Porque no final, a paz não aparece quando todo mundo gosta de você. Ela aparece quando você finalmente consegue existir sem precisar fingir o tempo inteiro.